Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Na aula de hoje a gente vai resolver esta questão que diz o seguinte: marque certo ou errado nas afirmações abaixo sobre a frase. A vida aquática só é possível devido à solubilidade de vários gases na água. Borbulhando na água, o gás hidrogênio forma-se o íon H3O+. Bom, essa frase aqui, ela é falsa, tá? Ela é errada. Vou marcar aqui um E de errado. Vamos dizer por quê. Quando você tem o gás hidrogênio, H2, em meio aquoso, mais H2O, o exercício ele está querendo dizer para a gente que vai haver a formação do ácido da água, né, que é o hidrônio H3O+, mais o H-, que seria um hidreto livre aqui. Mas isso não ocorre, tá? Isso daqui é falso. Para que isso ocorresse, o hidrogênio, o H2, ele precisaria ter uma quebra heterolítica, tá? Ele precisaria, primeiramente, ser uma molécula polar. Por quê? Para haver a ionização da molécula de hidrogênio, o átomo de oxigênio aqui, que tem uma carga parcialmente negativa, ele deveria atacar um desses dois hidrogênios, o hidrogênio mais positivo entre eles. Mas como os dois têm a mesma eletronegatividade, nenhum deles vai ser atraído, nenhum deles vai ter um polo negativo, ou melhor, um polo positivo, para ser atraído pelo oxigênio, para receber esse ataque do oxigênio. Logo, essa reação fazendo a produção do íon H3O+, e do hidreto, ela não vai ocorrer, tá bom? Então, a primeira informação que foi passada para a gente, a primeira frase, é errada. Já marcamos aqui o nosso E de errado. Vou marcar até numa outra corzinha aqui. Vamos deixar em vermelho para ficar mais em destaque. Então, a primeira é falsa, tá? Vamos ao segundo caso, onde diz que o SO2, o meio torna-se condutor de corrente elétrica. Bom, para conduzir corrente elétrica, ou a gente tem uma base, né, que vai se dissociar, um sal que vai se dissociar, ou um ácido. Nesse caso, foi passado para a gente um óxido. Só que esse óxido aqui, ele é um óxido ácido. Por quê? Se eu colocar aqui ó, o SO2, que é o dióxido de oxigênio, vou colocar aqui SO2, dióxido de oxigênio, em meio aquoso, o que vai acontecer? Ele vai reagir com a água para formar um ácido, que vai ser o H2SO3. O H2SO3 ele é um ácido fraco, porque ele se decompõe, ele tem ali a sua decomposição em SO2 mais água. Só que nem todo ele vai se decompor. Claro que vai ficar um pouquinho na forma de ácido, né, em H2SO3. E esse ácido, ele faz a sua ionização e vai liberar 2H+, mais o SO3 2-. Então, aqui, pessoal, vocês percebem que há a liberação de íons H+. E esses íons H+, aqui tornam a nossa solução ácida. Se nós temos um ácido e ele está liberando cátions, vou marcar aqui o meu cátion, ânions, ânion. Se ele libera cátions e ânions, que são os íons, né? Ele conduz corrente elétrica. Eu sei que o SO2 em si ele não conduz, mas em meio aquoso, né? Ele está sendo borbulhado na água, ele forma um ácido que se dissocia, formando novamente o SO2 e a água, tá? Eu só coloquei aqui para frente, mas seria a volta aqui. Só que uma parte dele que fica na forma ácida vai liberar os cátions e ânions, que conduzem corrente elétrica. Então, a segunda afirmação é verdadeira. O SO2, sendo borbulhado na água, né, o meio torna-se condutor de corrente elétrica, porque torna-se um meio ácido, tá bom? E o ácido ioniza, formando corrente. Bom, então vamos para a terceira informação. O ácido clorídrico, que é o HCl, ocorre reação química. Se eu tiver, nesse terceiro caso aqui, a HCl
mais água, o que acontece? Acontece justamente o que não podia acontecer lá no primeiro caso. Aqui, como eu tenho o cloro, que tem uma carga parcial negativa, né? Eu vou abrir aqui a estrutura para a gente analisar ela. Como eu tenho aqui o cloro com uma carga parcial negativa, porque é mais eletronegativo do que o hidrogênio, fica com carga parcial positiva, o hidrogênio ele acaba atraindo o par de elétrons desse oxigênio, que ataca o hidrogênio para ficar com ele. Essa ligação química ela tem uma quebra heterolítica. Os dois elétrons da ligação química eles vão vir para o cloro. E aí a gente vai ter a formação do cloreto, né? Porque o cloro vai ficar com o elétron que era do hidrogênio e o que era dele. E a água, ela ataca esse hidrogênio para ficar com mais um hidrogênio, formando aqui o ácido da água, que é o H3O+, o íon hidrônio. Aqui eu tenho, então, o meu cátion sendo formado e meu ânion, que meio aquoso, né? Isso aqui é uma reação de ionização, a formação de íons em uma substância que era molecular, e meio aquoso vai sim conduzir corrente elétrica. Então a terceira é verdadeira. Isso não aconteceu no primeiro caso. Lembra que no primeiro caso o hidrogênio era uma molécula apolar, né? Então aqui é verdadeiro. A última questão, na verdade a última afirmativa, diz que o oxigênio forma-se peróxido de hidrogênio ou água oxigenada. Ele está dizendo, então, que se eu tiver o gás oxigênio, o O2, ele vai reagir com a água, H2O, e vai formar H2O2. Se eu deixar balanceado aqui, né, meio de O2 com 1 de H2O, formando H2O2. Olha, essa reação ela até pode acontecer, mas não assim, só borbulhando o oxigênio em meio aquoso. Você precisa de um catalisador, tá? Vou colocar aqui, ó, catalisador. Sem catalisador, que no caso aqui seria a presença de luz, né? Você não tem essa reação química ocorrendo. Então não é apenas fazer borbulhamento, né? Borbulhando esse gás na água que você vai produzir a água oxigenada nesse caso, tá? Você precisaria, a questão deveria estar falando para a gente de um catalisador. Não falou, então a gente vai dizer que ela é falsa. Então, lembrando, essa reação aqui até ocorre, mas não nas condições que foi passado pelo exercício. Então, isso aqui é errado, né? É falsa. A gente pode marcar apenas a 2 e a 3 como verdadeiras, a 1 e a 4 são incorretas, a 1 e a 4 são falsas. Bom, pessoal, nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima videoaula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau!